E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a aula é sobre concentração. Quer ver se você vai estar concentrado mesmo? Bom, no meio do vídeo eu vou fazer uma magia. Eu quero saber se você vai prestar atenção nisso aí. E aí, se você perceber essa magia, coloca um time frame que eu gastei para fazer essa magia. Beleza? Coloca nos comentários. Bom, essa aula é uma aula posterior àquela aula sobre solubilidade, onde eu faço uma definição do que soluções e falo a quantidade máxima do que se dissolve de um soluto. Então, pegando esses parâmetros, eu vou falar agora de concentração, ou seja, quantidade de matéria que a gente consegue ou vai dissolver uma quantidade de volume ou massa, tá ok? Primeiramente, nessa videoaula eu vou trabalhar somente com volume, tá? Para ficar um pouco mais tranquilo e mais didático a situação. Bom, essa quantidade de matéria, ela pode ser variável no seu formato de estudo. Então vamos lá. Primeiramente, uma concentração é uma relação de quantidade, tá? Soluto por alguma coisa e depende exclusivamente da solubilidade. E solubilidade depende exclusivamente da temperatura, tá ok? Então, só para a gente saber disso, eu posso preparar soluções com qualquer quantias desde que esteja dentro da solubilidade, ou seja solúvel. Bom, a concentração mais conhecida de todo mundo é a concentração comum, por isso que ela chama comum, exatamente porque ela envolve simplesmente o cálculo da massa do soluto, aquele cara que vai ser dissolvido, pelo volume daquela solução. Então, por exemplo, se eu colocar lá 10 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, eu tenho então 10 gramas por litro. Bom, mas vamos ver outro exemplo, vai lá. Então vamos supor que eu tenho hidroxissódio. Então eu vou lá, pego minha tabelinha, 20 graus Celsius, vou dissolver 85,18 gramas de hidroxissódio em 100 gramas de água. Tudo bem? Tudo bem. Bom, isso aqui é a solubilidade máxima que ele consegue dissolver, tá? Mas se eu quiser colocar 50 gramas, eu posso? Posso, até 85,18 em 100 gramas de água, tudo beleza. Coloquei 50 gramas de hidroxissódio em 100 gramas de água. Lembrando que 100 gramas de água, a densidade da água é 1, então 100 gramas é equivalente a 100 ml, ou seja, 0,1 litro. Então, se eu fizer a continha, ou seja, a massa dividido pelo volume, então 50 dividido por 0,1, vai me dar 500 gramas por litro. Isso é a concentração comum. Simples, né? Então, concentração comum nada mais é do que massa dividido por volume, tá ok? Ah, tá. Então, e se eu quiser saber a concentração máxima que eu consigo dissolver de hidroxissódio a 20 graus Celsius em água? Bom, a solubilidade dele máxima em água é 85,18 gramas em 100 gramas de água, ou seja, 100 ml, ou seja, 0,1 litro. Ah, certo. Então, se eu pegar 85,18 gramas, dividir em 0,1 litro, eu tenho 851,8 gramas por litro, é a concentração máxima do hidroxissódio. Interessante isso aí, né? Daqui a pouco a gente vai usar esse dado, fica vendo. Bom, e se eu tivesse o sal de cozinha, cloreto de sódio? Bom, eu vou olhar lá, a solubilidade máxima do cloreto de sódio é 35,88. Então, qualquer valor abaixo disso aqui vai dissolver em 100 gramas de água, tá? Posso usar outras relações, não preciso usar só 100 gramas de água. Eu estou usando aqui para ficar um pouco mais fácil, sem ter tantas variáveis, mas eu posso usar 50 gramas de água, 200 ml, 1 milhão de litros, tanto faz, tá ok? Mas tem que manter essa relação. 35,88 gramas de NaCl foi dissolvido então em 100. Bom, só 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Faça a minha continha, eu tenho 358,8 gramas de NaCl, máximo pode estar dissolvido em 1 litro. Então essa seria a concentração máxima do NaCl. Existe uma outra forma de calcular a concentração que é por porcentagem. Muita gente gosta disso, principalmente a indústria quando vai vender produtos para a gente. Então ele fala lá, tem tantos por cento de teu princípio ativo tal. E a gente sempre compra, às vezes, por essa porcentagem, porque a gente sabe quanto mais por cento tem, mais concentrado tem. Às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior. Então a gente tem esse número como uma referência. Mas na verdade é o que é essa porcentagem? É uma massa do meu soluto dividido pela massa total da solução. Lembrando que solução nada mais é do que solvente, mais soluto, tá? Então aqui, ó, massa da solução.
massa soluto mais massa solvente. E aqui eu posso também trabalhar com volume. Então, por exemplo, está se falando muito agora, por questão da pandemia, do álcool 70, né? Que o álcool 70 é mais eficiente e tal. O que é o 70? Álcool 70%. Só que nesse caso é 70% em volume. Então, se eu pegasse 100 ml de álcool, 70% seria álcool puro, e 30 ml seria água, tá? Então, esse 70% é uma relação de volume para o álcool. Então quando a gente compra aquele álcool anidro, né, que é 100%, exatamente, é 100% etanol. E a gente tem um álcool já hidratado com 96%. Então, tem 96% de álcool e 4% de água. Então, no caso, ali a porcentagem em volume. A gente está trabalhando agora, a gente vai trabalhar com porcentagem em massa. Bom, vamos lá. Então, vamos supor que naquele exemplo anterior eu coloquei 50 gramas de hidroxódio em 100 ml de água. Eu quisesse calcular a porcentagem. Bom, é simples. 50 gramas de hidroxódio, qual que é o volume, qual que é a massa da minha solução? A massa total da solução é os 50 gramas do hidroxódio mais os 100 gramas de água que eu acabei de colocar. Então, eu tenho 150 gramas, é a massa da solução. Então, 150 gramas é 100%, 50 é X. Eu posso fazer simplesmente uma regra de 3 ou jogar na formulinha. 50 gramas do hidroxódio dividido por 150 gramas da solução, que é o total, vezes 100. Isso aqui eu achei 33,3% de hidróxido de sódio terá na minha solução de 50 gramas. Legal. Agora vamos calcular a porcentagem máxima. Vamos lá. 851 gramas, né? Eu tenho isso aí em 1 litro de água, ou seja, 1 quilo de água. Faço a minha continha, então 1 quilo de água mais 851 gramas, eu tenho 1,1851 gramas. Pegando 851 gramas, faço a divisão, multiplico por 100, dá 46% de massa de hidróxido de sódio em água. Ô, professor, tem coisa errada. Eu vejo aí na internet os caras vendendo hidróxido de sódio de 50%. Como que se pode vender 50% se a solubilidade máxima é 46%? Então, vamos para o detalhe, a temperatura. A solubilidade é totalmente dependendo da temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade, evidentemente eu posso aumentar essa porcentagem. Então, olha só, eu fiz um gráfico aqui para vocês, uma tabela, na verdade, para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho várias temperaturas, eu coloquei algumas que eu achei mais interessante. A 0 graus Celsius, a solubilidade do hidróxido de sódio é 42 gramas, a concentração máxima é 428 gramas e a porcentagem máxima que eu dissolvo de hidróxido de sódio em água é 30%. A 20, que a gente acabou de calcular, 46%. Aquelas soluções que você vê na internet, está lá a 25 graus Celsius. E se eu quiser colocar mais, vamos supor 100 graus Celsius, eu consigo fazer uma solução de 79% de hidroxódio. Só que não é muito interessante você comprar uma solução aí com 79%, porque na hora que ela baixar a temperatura do 100, o que acontece? Ela não dissolve mais, daí começa a formação de sólido. Inclusive, que a gente vai falar nessa aula hoje, é um dos procedimentos de purificação do hidroxódio, que é a cristalização. Eu abaixo a temperatura, uma vez que aumentei a temperatura, aumentou a solubilidade, abaixo a temperatura, ele vai formar cristais, esses cristais geralmente são puros, então eu tenho hidroxódio sólido puro que eu tiro e extraio da solução. Bom, então isso aqui dá para ter uma ideia da porcentagem, depende da temperatura, porque depende da solubilidade, tá ok? Beleza. Bom, a concentração mais famosa de todas é a molaridade e a mais temida pelos alunos. Então, antes de começar isso aí, eu vou fazer um passe mágica. Tchum! Nossa, o chapéu de novo! Isso é mágica, mas eu já fiz isso. Então, molaridade nada mais é do que o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. E isso eu consigo achar molaridade para qualquer espécie. Um exemplo bem simples, que a gente vai entrar em mais detalhe, é o do hidróxido de sódio. Por exemplo, como que eu calculo a concentração em mol por litro de hidroxódio? É o número de mols do hidroxódio pelo volume dele. Professor, mas eu não sei calcular o número de mols do hidroxódio. Como que eu calculo? É a massa que você estiver estudando do hidróxido de sódio dividido pela massa molar dele. Massa molar? O que é isso mesmo? São as massas que constituem os elementos químicos. Então, por exemplo, a massa do sódio
Você vai lá, você descobre numa tabela periódica. Então você olha lá a tabelinha periódica, vê lá a massa do sódio, que está bem pequenininho, não vai dar para ver, 23. Você vai encontrar aqui a massa do oxigênio, que é 16, hidrogênio, que é 1. Você somando essa 23 com 16 com 1, você vai achar 40 gramas por mol. Uma vez que você achar essa massa molar, você consegue fazer uma relação em função da massa do composto em gramas, você acha o número de mols, transporta para essa formulinha, divide pelo volume. Parece difícil, mas vou mostrar como é fácil. Então olha só uma situação, eu tenho 100 gramas de hidróxido de sódio que coloquei em 100 gramas de água. Só é possível dissolver essa quantidade porque está a 25 graus Celsius. Olha lá, 25 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver de hidróxido de sódio é 100 gramas, tá? Bom, então vamos lá. Se eu consigo dissolver 100 gramas do hidróxido de sódio, quantos mols eu tenho de hidróxido de sódio em 100 gramas? Bom, a gente acabou de ver como calcula a massa molar, né? Temos ali 40 gramas, eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio. 100 gramas eu tenho quantos mols? 2,5. Bom, então se eu tenho 2,5 mol, se eu pegar esse 2,5 mol e dividir pelo meu volume, que é 0,1 litro, eu vou ter lá 25 mol por litro. Ah, tá ficando um pouco mais claro. Vamos fazer mais. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui ele é bem complexo, tá? Se você entender esse exemplo, você vai entender todos os demais, tá? Eu coloquei aqui 100 gramas de NaCl, tá? A 20 graus Celsius e coloquei 100 gramas de água. Exemplo semelhante ao anterior, só que mudei o composto, é cloreto de sódio agora, não mais hidróxido de sódio. Vou misturar, ele não dissolve tudo. Eu vou olhar uma tabelinha, eu vou ver lá, solubilidade máxima do cloreto de sódio a 20 graus Celsius. 35,88 gramas em 100 gramas de água. Então, não vai dissolver tudo, só vai dissolver 35. Ótimo, coloquei 100, se dissolve 35, sobra quanto? 64. Então, esse sólido que está aqui é 64 gramas. Quanto que dissolveu? 35. Então, se eu fizer uma filtração dessa solução, essa solução aqui tem 35,88 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Dá para calcular concentração comum, porcentagem e molaridade dessa solução? Dá. Então vamos ver como faz isso. Olha só, a concentração comum do NaCl. Bom, eu tenho lá 35,88 gramas, é o que dissolveu do NaCl, dividido em 0,1 litro, que é o volume que tem, ou seja, os 100 ml. Então a concentração máxima que eu tenho do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius é 358,8 gramas por litro. Legal. Quer saber a porcentagem? Tem como saber? Tem. A porcentagem é a massa do soluto, que é o 35,88, dividido pela massa da solução. A massa da solução nada mais é do que o 35,88 mais os 100 gramas de água, ou seja, 135,88 vezes 100, eu tenho então no máximo 26,4% de NaCl na minha solução. Legal. E agora eu quero calcular, por último, a concentração molar. Então vamos lá. Para determinar a concentração molar, eu preciso fazer o seguinte, achar a massa molar primeiro. O sódio vale 23, olha uma tabelinha, acho que o cloro vale 35,5, encontro então a massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Ou seja, a cada 58,5 gramas eu tenho mol, mas eu não tenho essa quantidade, eu tenho um valor inferior, eu tenho 35,88 gramas. Faço simplesmente uma regra de 3, eu acho o número de mol. O número de mol aqui é 0,613 mol. Beleza. Então, se eu sei já essa quantidade de mols, basta eu dividir esse número pelo meu volume, que no caso é 0,1 litro, que é 100 ml, eu vou ter aqui 6,13 mol por litro. Existe uma outra possibilidade, que é aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, que é a junção da fórmulas da número de mols com a concentração. Se eu juntar tudo, uma fórmula com a outra, ou seja, concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes volume, e eu fizer exatamente essa conta, ou seja, colocar aqui 35,88 dividido por 58,5 vezes 0,1 litro, eu vou achar o mesmo valor. Tá, mas professor, vamos fazer mais exemplo? Vamos. Então vamos fazer um exemplo do sulfato de cobre. E aqui eu já listei todos os resultados para a gente não ficar preocupado com o número, e sim para entender a lógica que está correndo atrás. Então o sulfato de cobre, se eu colocar, por exemplo, ele dissolve 21,95 gramas em cada 100 gramas de água.
Então vamos supor a 25 graus Celsius. Vamos supor que eu tenho 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Se eu coloquei 20 gramas, vai dissolver? Sim, vai dissolver tudo, porque ele dissolve até quase 22 gramas. Eu coloquei 20, então ele vai dissolver tudo, ou seja, eu tenho uma solução insaturada. Quero saber concentração comum, a porcentagem e a concentração em mol por litro. Bom, tá aqui as três fórmulas que eu posso usar. Concentração comum é massa sobre volume, porcentagem é massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100, concentração em mol por litro é o número de mols vezes volume. Concentração comum é o 20, que eu acabei de colocar, dividido pelo litro, que no caso aqui 100 ml, ou 100 gramas, é 0,1 litro. Fiz a continha, 20 dividido por 0,1 dá 200 gramas por litro. Fácil, né? Mas eu fiz aqui uma abertura para ficar um pouquinho mais fácil a gente ver. 20 gramas de sulfato de cobre em 0,1 litro, então eu tenho 200 gramas por litro. Lembrando que, nesses casos, o limite sempre vai ser a solubilidade e a gente tem que sempre tomar atenção com a temperatura. Bom, vamos lá, outro exemplo. Eu tenho aqui a porcentagem. A porcentagem é a massa do soluto, no meu caso que é o 20, dividido pela massa da solução. Eu não posso esquecer que massa de solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então vamos lá na continha. Massa do soluto dividido pela massa do soluto mais massa de solução vezes 100. Então no caso que é o 20 gramas, 20 mais 100 gramas, que no caso aqui da água. Então, se eu somar tudo aqui, vai dar 120. 20 dividido por 120 vezes 100, 16,6% eu tenho de sulfato de cobre em solução nesse caso aqui, ó. Bom, e por final, vamos fazer a concentração comum. A concentração comum, eu tenho que simplesmente achar o número de mols e dividir pelo volume. Então, vamos lá. Primeiro passo, achar massa molar. Então, olha, tabelinha periódica, acho lá. Massa molar do cobre, 63,54 gramas por mol. Do enxofre, 32,06 gramas por mol. Do oxigênio, 16, mas eu tenho 4 oxigênio, então vou multiplicar esse valor por 4. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 159,6 gramas por mol. Bom, mas eu não tenho esse valor, não tem problema. 159,6 gramas eu tenho 1 mol. 20 gramas eu tenho X mols. Então eu faço a minha continha, achei 0,125 mol. Bom, esse número de mols que eu achei, se eu dividir pelo volume, simplesmente já tenho a concentração final. Então, concentração nada mais é que número de mols sobre volume. Então eu tenho 0,125 mol dividido por 0,1 litro. Então, no caso, eu tenho 1,25 mol por litro. E se eu quisesse usar aquela outra fórmula, é possível? É, sem problema nenhum. Concentração de sulfato de cobre nada mais é do que a massa que eu achei dele em gramas, né? No caso aqui é o 20, dividido pela massa molar, que é o 159,6, vezes o volume, que é 0,1. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu vou ter o mesmo valor. Qual que eu uso? Qual você achar que é melhor para você. Bom, eu quis fazer um vídeo rápido que falasse sobre as concentrações. Espero que você de fato tenha entendido, e se você não entender alguma coisa, deixa nos comentários que aí eu posso rever o vídeo, até mesmo fazer uma coisa um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Até mais, abraço a todo mundo aí, até mais, tchau, tchau.